Ok. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos que acompanham o RMS News. Satisfação imensa. Tudo bem, doutor? Tudo bem por aqui. Então tá bom. Tá gostando da administração Manga ou ainda tá cauteloso? Não, uma boa administração. Não tem que reclamar, não. Né? Para primeiro ano de governo, né? Acho que eu tô equivocado quando falo. Não, tá bom. Não tá caminhando, tem propostas, não é um tempo fácil. Nós estamos num momento econômico não muito bom para o Brasil como um todo. Não dá para pensar que aqui vai ser um oásis, também não vai sentir, não vai ter problemas. Mas mesmo dentro desses problemas, está tentando aí, buscando fazer algumas melhorias. Tá bom. Então é o seguinte, eu achei que eu estava isolado do assunto anterior que eu tinha comentado, mas não, tô vendo aqui a sua pauta, acho que vai dar para linkar isso daí e a gente entender. O saldo positivo com a arrecadação municipal terá prioridade para ser usado em saúde, educação, habitação e transporte público, isso em Sorocaba. Nós estamos falando do chamado saldo positivo. A informação é da prefeitura e foi confirmada pelo próprio órgão. A definição veio após o próprio executivo divulgar que tem arrecadado cerca de 15% superior ao previsto. Somente em agosto, o saldo foi de 14 milhões acima do previsto. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, serão priorizados com esses valores excedentes áreas como da saúde, educação, habitação, transportes públicos e serviços de zeladoria da cidade, limpeza e iluminação pública com base no plano de governo da administração municipal. Além de utilizar parte do recurso que é obrigatoriamente destinado à área da educação, a Prefeitura de Sorocaba investirá também em outras áreas importantes para a cidade, como a segurança pública. Com relação a esse setor, os valores serão usados também na volta da Operação Delegada, parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. Doutor Luiz Antônio Barbosa, é lógico que você vai desenvolver o seu comentário, mas eu te pergunto, como é possível, em meio à crise que estamos vivendo, a prefeitura está falando em superávit, em arrecadação superior aí, chegando ao valor de 14 milhões de reais? Eu já tinha colocado recentemente essa questão dos 14 milhões de reais. Você tem que analisar sobre o contexto econômico. Isso aí houve um aumento de inflação, houve um aumento de arrecadação, mas boa parte desse dinheiro está sendo corroído pela inflação. E também é relacionado justamente por isso. Os incrementos de receita que estão tendo têm a ver com esse processo inflacionário. Então, acho que a gente tem que saber tirar isso aí, para não criar aí falsas expectativas. Mas, mostrando aí o Manga que, independente de se o valor realmente é um valor, é um aumento real ou não, esse interesse dele em trabalhar esses pontos que eu entendo como pontos realmente de interesse e com o real objetivo da administração pública, que sempre tem que ser assim: educação, saúde, infraestrutura, muito importante também. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhum estado vive sem infraestrutura. O investimento nisso é muito importante, e também na segurança. Esse interesse, esse foco, para mim, já é muito bom. Correto. Mas esse dinheiro, ele tem ou não tem? Oliveira, você ganha R$100, tá? Você compra 10 produtos a R$10, certo? Você tem um aumento, você aumentou o seu salário para 120. Só que esses produtos, cada um antes de 10, agora virarão 15. Então, os produtos agora são 150 e você ganha 120. Eu tive um aumento de salário, mas os produtos que você compra aumentaram, além da tua capacidade de pagamento. Isso acontece muito em sistemas inflacionários. Nós já vivemos isso. Quem viveu o tempo da inflação no Brasil sabe muito bem o que é isso. Eu vivi esse tempo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, olha, houve um incremento de temos 14 milhões. Tá? Quando foi feito esse projeto, quando foi feita essa expectativa, a gente comprava álcool a R$2, R$2,50, lembra? Hoje está quase 5. Então, assim, são momentos diferentes. Você deu uma paradinha porque você está querendo levar a reflexão, ou o internauta de uma maneira geral, ou você ficou sem a...
Não, esse aqui já passou. Não, porque realmente você nos fez pensar, tô brincando com você nos fez pensar, né? Enquanto você falava, eu me lembrava, nós tivemos um período, inclusive, de indexação, né, salarial, lembra? Alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Indexava no mês, só que quando o salário chegava, já tinha corroído tudo. Exatamente, eram os gatilhos. Você lembra bem. Então, quem tem aquela época na cabeça sabe muito bem o que eu estou falando. Exato. Então, assim, eu não gosto de criar falsas esperanças, tá? Principalmente quando situações estão de fato. Nós temos que combater essa inflação, não é uma questão municipal, é uma questão federal. Mas, assim, houve um excesso, houve uma melhoria na arrecadação, mas quanto isso vai impactar realmente? Tá? Vamos colocar o seguinte, Oliveira, quando a gente fala, por exemplo, vamos colocar em gasto público, houve um incremento de 14 milhões. As viaturas, por exemplo, da GCM, que rodavam com 10 mil reais por mês, estou dando um exemplo, números redondos, hoje vão gastar pelo menos 20 para fazer o mesmo percurso. Por quê? Eles rodavam com combustível a um preço e agora rodam o dobro. O preço do combustível é mais que o dobro. Aliás, aí os assuntos eles vão se interligando. Daqui a pouco a gente volta no inicial desse assunto. O Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública, está falando já do preço da gasolina. Ele já passou para outra pauta, mas é porque as coisas, os assuntos eles têm conexão um com o outro, né, doutor? E automaticamente a pauta seguinte com que eu ia tratar e vou tratar com o Dr. Luiz Antônio Barbosa é que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que define critérios para o reajuste periódico de derivados de petróleo fornecidos pela Petrobras. E enquanto não houver concorrência efetivada, é a justificativa do projeto, enquanto não houver concorrência efetivada no mercado interno, a cessão desta, ou seja, não há possibilidade de funcionar essa atual política econômica. De acordo com o texto do deputado Beto Rosado, a gasolina, o óleo diesel e o gás feito de petróleo usado nos botijões de gás serão reajustados trimestralmente. Os demais derivados sofrerão mudanças mensais. Os reajustes serão baseados em uma fórmula matemática cujos contornos são dados, estão aí no projeto. Doutor Luiz Antônio Barbosa, o governo diz que não existe essa possibilidade, que a economia, ou seja, que o preço do combustível, ele segue aquilo que determina o mercado internacional. Recentemente, o presidente da Câmara, o Lira, ele disse o seguinte, viu? Mas quem são os maiores acionistas? Somos nós, os brasileiros, nós que somos os maiores acionistas. Os maiores acionistas estão com dificuldade para poder adquirir esse produto. Agora chega aí esse projeto tramitando na Câmara. Entretanto, o governo ele diz o seguinte, não posso mexer porque o que determina é o mercado internacional. Entretanto, eu vejo aqui, não sei se vai ser a sua linha também de interpretação, que o deputado ele coloca o seguinte, só que essa política de preço não pode ser implantada porque não há concorrência dentro do mercado interno e ela só poderá ser implantada a partir do momento em que isso ocorrer. Como que o senhor vê todo esse cenário, doutor? Oliveira, é uma grande crítica que eu tenho aqui em relação a alguns economistas e alguns movimentos, tendências econômicas, como que eu posso colocar, tá? Aqui se fala muito no Brasil com uma tremenda, eu vou até ser um pouco mais ácido nisso, com uma tremenda imbecilidade. Chega às raias da ignorância pura, tá? Se trabalha muito com essa questão da escola, sistema liberal, sistema isso, sistema aquilo, mas é tudo uma grande hipocrisia, uma imbecilidade, é gente burra, tá? Você sabe qual é o país mais liberal do mundo, que tem uma grande liberdade econômica? É os Estados Unidos, certo? Lá, combustível é subsidiado pelo governo, combustível é barato, não é porque ele não quer saber de movimento internacional, tá? O governo subsidia combustível, porque combustível é máquina, ou melhor, é o elemento principal do desenvolvimento econômico e desenvolvimento industrial. Então, quando ele subsidia combustível, ele subsidia
andamento da indústria. É o país mais liberal do mundo, que tem lá a escola de Chicago, do Guedes. Nossa, a liberalidade. Não existe isso, gente. Tá? Começa a olhar os outros países. Começa a analisar realmente como as coisas são. Até pensando no Nelson Rodrigues, tá? A vida é realmente como ela é, tá? Estados Unidos, outros países da Europa, eles subsidiam combustíveis. Ninguém fala em mercado internacional lá. O dia que falar em mercado internacional para combustível americano, o presidente cai no outro dia. Então, aqui, o Brasil precisaria realmente repensar essa questão de combustível, que quando você aumenta nos níveis que estão o sistema, a matriz energética brasileira, colocando como um todo, você inviabiliza a indústria, você inviabiliza consumo, você inviabiliza N coisas, aí o Brasil só vai para baixo como sempre foi. Tá? Até agora eu não vi o Brasil ir para frente. Só está indo para baixo. E é por causa dessas imbecilidades. São pseudo-filósofos que ficam falando besteira, tá? Não sabem onde tem o nariz, não sabem ver as coisas como elas realmente são e ficam criando essas imbecilidades. Meu, você criar aumento trimestral, você voltar a gatilho inflacionário, Oliveira. Tá? Parece que as pessoas... Da economia, da ministra, espero, né, que esse tipo de coisa não passe. Parece que eles não viveram, eles não conhecem história, não conhecem economia. Tá? Isso não funciona. Se fizer isso, já é mais uma pá de cal que vai ser jogada no Brasil. Espera um pouquinho, deixa eu entender. Sobre esse projeto que tramita, como que você vê? É uma... De fazer aumento trimestral... A maior imbecilidade do mundo. Tudo que você falar para mim de aumento de combustível é imbecilidade. Tudo que você colocar para mim, não, isso tem que ser assim, porque tem que ser regulado pelo mercado internacional. Não pode. Economia vive em cima de matriz energética. Tá? É uma das bases. Então... A matriz energética tem que ser subsidiada, sim. Porque quando você subsidia a matriz energética, você subsidia o desenvolvimento industrial. Oliveira, quando você subsidia pesquisa científica, Estados Unidos é um país que mais subsidia pesquisas científicas. Estados Unidos, nossa. Ontem eu vi lá uma reportagem no Fantástico de uma mulher que morreu de fome e sede tentando morar nos Estados Unidos. Eu não vejo ninguém dos Estados Unidos que tentando entrar via Rio Amazonas morar no Brasil. A gente tem que começar, Oliveira, a aprender, isso já está muito tarde, e a gente precisa começar a aprender o que os outros fazem, que dá certo, que a gente poderia utilizar aqui. Mas aqui o Brasil é o jeitinho, aqui o Brasil é o metido a esperto, só faz besteira. E aí é onde nós estamos. O que você coloca é que o governo, nesse momento crítico, deveria subsidiar, ou seja, colocar dinheiro nessa diferença para baratear o custo interno do combustível? Exatamente. Ele vai seguir o mercado internacional, ele segue o que... Nenhum país desenvolvido faz isso, Oliveira. Não. Nenhum país desenvolvido faz isso. Me explica o seguinte, ele tem que pagar o petróleo que ele compra lá fora, ele vai pagar o petróleo que está lá fora, Oliveira, o petróleo não é tão caro, tá? Primeiro. Grande parte do custo aqui no Brasil são impostos. Já começamos por aí, tá? A Petrobras também é produtora de petróleo. O Brasil tem muito, olha, achar a muleta. Vamos achar uma muleta. A muleta é o mercado internacional. Uma coisa é o mercado internacional, uma coisa é o que se pratica, por exemplo, na África, uma coisa é o que se pratica no Oriente Médio, outra coisa é o que se pratica no Brasil. O Brasil tem uma matriz energética própria em relação aos combustíveis, combustíveis líquidos. Por exemplo, o álcool. O álcool tem que ser subsidiado, o álcool tem que ser trabalhado, porque ele é uma alternativa viável, sustentável, renovável. E a gente não vê isso. O preço do álcool hoje, Oliveira, está quase igual ao da gasolina. Luiz, perfeito. Só que vamos entender o imediato. Eu vou colocar combustível no meu carro daqui a pouco, que o preço vai estar até mais caro. Então eu quero pelo menos chegar na bomba, querendo se entender como funciona esse negócio. O governo diz, tenho que subir o preço porque o que pagamos lá fora para comprar lá fora chega num preço alto aqui. Daí você fala, tem que subsidiar. O quê? Tem que subsidiar o quê? Ou seja, aquela diferença... Ele já consegue subsidiar com menos impostos. E se o preço de lá está muito alto, ele subsidia essa compra. Ele tem que transformar a matriz energética brasileira mais barata. Porque se não tivermos matrizes energéticas, Oliveira, nós não temos emprego.
Ele pode até pagar o preço internacional lá, mas quando ele tem que colocar o dinheiro para chegar baixo aqui pra gente. Estados Unidos faz isso, os países do mercado comum europeu fazem isso, e estão onde estão, tá? Nossa, são burros, são os ignorantes. Só que você não vê pessoas de lá tentando fugir para o Brasil. Correto. E nós estamos tentando fugir para lá. Perfeito. Mas aí, não foi isso que a Dilma fez e quebrou o país lá na frente? Não, a Dilma, Oliveira, eu gosto, assim... A Dilma como pessoa, não tenho nada contra a Dilma como pessoa, mas como economicamente, ela foi... Não, eu estou te falando em política econômica, que foi adotada. Econômica, ela foi, esse não foi o erro da Dilma, não. A Dilma teve N erros. Não, eu tô no recorte do combustível. Nós tivemos um problema de combustível naquela época. Né? Foi implantada uma política econômica no governo Dilma e que dizem que deu errado. É isso? O meu foco é dentro do assunto. Quando você fala em economia de forma macro, você tem N variáveis. Essa variável, ela fez certa. Só que quando você trabalha essa variável, olha, estou fazendo o subsídio para combustível, tá? Então, isso aí agora, indústria. Qual vai ser a contrapartida disso? Qual vai ser a geração de empregos em relação a isso? Tudo tem que estar casado. Se eu diminuo o custo da indústria, eu amplio a capacidade de investimento. E quando você amplia a capacidade de investimento, o que acontece? Mais pessoas trabalham, mais pessoas geram renda. E esse é o círculo virtuoso que nós buscamos em uma economia. Entendeu? É isso. Só que, como eu falei, quando você fala em economia, você fala na macroeconomia, você fala em muitas variáveis. Então, é por isso que existem faculdades de economia, por isso existem economistas. Eles têm que analisar essas variáveis e trabalhar nesse ritmo, para que essa equação chegue a um final e esse final seja positivo, indique crescimento. Você mexe. O Brasil, Oliveira, é o seguinte, o Brasil, vou colocar um exemplo claro. Você tem duas variáveis no Brasil, tá? Vamos colocar matriz energética. Você trabalha a matriz energética e você diminui, você amplia a capacidade de investimento, tá? Aí o governo também tem que ter algumas outras coisas, investir, como o Manga está fazendo. O Manga, ele falou o quê, Oliveira? O Manga, ele falou, olha, vou melhorar transporte público, vou melhorar vias de Sorocaba. Quando você fala em transporte público, quando você fala em habitação, você está falando em construção civil, geração de emprego, melhoria de habitação, melhoria. Quando você melhora a habitação, você melhora o emprego, você melhora a saúde. São coisas uma atrelada à outra. Brasil, infelizmente, isso foi um grande problema do PT, tá? Foi um grande problema do PT, que tudo, principalmente nos últimos anos, que eles não souberam conduzir políticas assistenciais, tá? Todos os países do mundo têm políticas assistenciais. Exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos agora teve problema. Estados Unidos é 90% privado, 90% do que tem lá é privado. Seja economia, seja indústria, seja entretenimento, seja esportes. Mas nesse momento de pandemia, tá? Vou colocar aí a questão da cultura. Muito da indústria cultural americana, até por conta que não podia produzir, sofreu um impacto tremendo. E o governo federal fez o quê? Essa é uma indústria de importância para o país. Subsidiou, deu salário para os profissionais da cultura que estavam parados, mas aí, ponto. É esse momento. Não fica uma coisa constante. E no Brasil você tem bolsa que vem há 20 anos atrás e essas pessoas vivem de bolsa. E sem contar que a grande parte dessas bolsas são colocadas para as pessoas que nem precisam. Então, se vive uma política assistencialista que não está levando o Brasil a nada. Tem que ter assistência, mas uma assistência inteligente, para aqueles que realmente precisam. E essas pessoas que precisam têm que ser retiradas dessa situação assistencial, para que voltem a ser produtivas. E no Brasil isso não existe. Para finalizar, 30 segundos, a essência de solução para dar um basta no aumento dos combustíveis. Bom senso do governo, bom senso dos deputados, bom senso dos senadores, para analisar, bom senso aí do pessoal, pegue essa equipe econômica e vamos analisar isso, vamos fazer paralelos, vamos fazer paradigmas, vamos fazer parâmetros. Olha, nós temos muitos parâmetros no exterior, por que lá funciona e aqui não? O que nós podemos fazer para que isso aqui funcione aqui também? Como eu falei, se fala muito em mercado internacional como uma muleta, mas os países por aí
Tá? O pessoal fala, por exemplo, só para finalizar, o pessoal fala novamente, é um país que eu admiro muito, e eu acho que o Brasil teria muito a aprender com os Estados Unidos. A Alemanha agora ganhou aí a Angela Merkel, ela não conseguiu fazer o sucessor, mas a pessoa que ganhou, o Olaf, ele é do partido de centro-esquerda, ele também é uma pessoa muito ligada à política da Merkel, tanto é que a pessoa sabia se ela estava para lá ou estava para cá. Mas, resumo, existem parâmetros para nós seguirmos. Tá? Existem situações que já funcionam, existem remédios que já estão aí, remédios econômicos, que já estão colocados aí no mercado, entre aspas, e que já funcionam há muito tempo. O Brasil prefere inventar e fazer coisas hipócritas que não levam a lugar nenhum, como nunca fizeram. O Brasil hoje é uma descendente econômica. Está aí para quem quiser ver a situação que nós estamos hoje. Luiz Antônio Barbosa, prazer imenso ter conosco mais uma vez aqui na nossa bancada. Até a próxima semana e uma ótima semana, né, Luiz? Vamos trabalhar bastante, Oliveira. Uma boa semana, muito trabalho. Como falei, vamos fazer esse Brasil para frente. Precisamos disso. Espero na semana que vem não voltar a falar contigo do 9º aumento do combustível, né? Fazer o quê, né? Porque uma hora pega fogo. Explode.